E mas eu passei por esse livro, sim, e você falando eu lembrei, uma capa branca, tal. Mas me conta uma coisa, quando você estava na China, o local é proibido para fotografar foi a igreja, é isso? Não, não foi a igreja, não. Na igreja eu pude Ah, fotografar, fui lá na igreja católica, tem igreja católica, ninguém tá matando os padres, pelo menos eu não vi isso nem acontecer, os eu passo lá. evangélicos. Não vi evangélico lá, não sei, mas deve ter, né? Eu vi muçulmanos lá e não vi ninguém sendo, aliás, falam da perseguição aos muçulmanos. Bom, a pessoa não que fala que muçulmano lá não é está sendo exterminado nunca foi para Xi'an, uma puxa, ai, que vontade de comer a comida dos muçulmanos de lá, muito boa a comida que eu comi lá, e a cultura a muçulmana é bastante difundida, também é bastante difundido. Eu não vi nenhuma perseguição à religião lá, eu vi igrejas católicas, vi mesquitas, não vi, também não procurei nenhuma, não procurei nenhuma dessas, apareceram na minha frente. Só uma igreja que eu quis visitar lá, tinha curiosidade de ver, em Xangai, mas a de Beijing eu passei por acaso, achei uma igreja bonita, muito bom. Comprei lá um tercinho para o Cogos, vou dar para ele quando eu encontrar a próxima vez que eu for ao Brasil. E, mas eu não vi, o lugar que eu estava era um lugar do Partido Comunista mesmo, onde não podia tirar foto naquele local, e eu não sabia, não tinha visto a placa mesmo, não tava fazendo de má fé, porque você entra no museu e fala, não pode tirar foto, eu não tiro foto, né? E aquilo lá era uma área que aqui a regra é essa, vamos seguir, né? Principalmente pelo que falam da China, né? O cara, a punição é ali logo, já um tiro de metralhadora, e tinham pessoas armadas, né? Guardas armados naquele lugar, e foi um guarda armado que falou, opa, não pode tirar foto, mas não, eu vi meio de boa ali, não entendi o que ele falou, óbvio, né? Não falo, meu chinês não passa de 3 palavras, então não entendi o que ele falou, mas apenas falei, desculpa, parei, né? Porque a regra do local. Então não me senti perseguido politicamente por isso, não foi nada. Achei até que eu tava fazendo poses ali para foto, né? Tipo assim, apontando para cima, tipo meio que pareceu que eu tava fazendo arminha, eu acho. Não sei por que ele deu lá, mas acho que não podia, é porque não podia tirar foto mesmo. Então não me senti perseguido em nenhum momento. Lugar, eu me senti em paz em todos os lugares, uma segurança inigualável, inigualável. Nunca, nem eu fui para o Japão 2 vezes ano passado, para Osaka, e não me senti extremamente seguro no Japão, mas me senti mais seguro na China. Eles não sabem o que é roubo, não sabem o que é furto. Ah, eu presenciei pessoas entrando em lojas deixando mala com a bolsa em cima da mala aberta, com carteira. Eu vi a carteira dentro da bolsa, celular, na porta da loja, na rua movimentada, tipo uma 25 de março ali, e a pessoa largou a mala com a bolsa dela. Minha esposa disse que viu no banheiro feminino ali, quando ela foi ao banheiro feminino público, uma área bastante movimentada, ela viu uma mulher, ao entrar, ela deixou a bolsa e o celular na pia, assim, na pia comunitária ali, e entrou lá na casinha, né, no privado, nem pensou 2 vezes, não passou pela cabeça que alguém pudesse tomar aquilo dela. A bicicleta sem corrente, coisa que eu, quando morei a primeira vez na minha vida na Europa, em 1999, roubaram 2 bicicletas minhas com corrente, e eu achava que eu estava indo para um lugar seguro, né? Já achei realmente, era realmente seguro comparado com o Brasil, né? Tinha acabado de ter sido sequestrado no Brasil. E aí eu, eu fico embasbacado. No Japão também vi bicicleta sem corrente, então e também é um país extremamente seguro, mas eu não vi as pessoas tão displicentes com as coisas delas quanto eu vi na China.
E é o que a gente chama de displicência. Lá é porque realmente não tem com o que se preocupar, nesse quesito, né? Não tem furto, não tem roubo, invasão de casa. Eu converso com minhas colegas chinesas e falo que existia, sim, existia uma certa criminalidade baixa, baixíssima, não tão baixa quanto hoje, obviamente, né? Mas antes das câmeras de vigilância, de ser mais vigiado, sim, havia alguns crimes, como invasão de casas e furtos, né? Isso, meus amigos contam que no passado existia, né? Hoje não existe mais. Criminalidade na China é próxima a zero, não é mentira isso, não é dado estatístico falso. Não sei, assim, em termos de assassinatos, porque para existir esse tipo de crime, basta existir qualquer tipo de paixão, né? A paixão traz emoções fortes, né? E aí isso pode acontecer, não sei qual o nível de assassinato, deve existir crimes passionais lá de assassinato, mas eu não senti nem um pouco, zero de medo em nenhum lugar. É um lugar que todo mundo que vai e mora lá relata que eles não entendem, eles não entendem. Eu me lembro a história da minha sogra, que ela muito rica, né, foi ao Líbano e levou as joias, né, porque ia em jantares ou ia encontrar pessoas lá que ia usar e levou para usar as joias, né, diamantes gigantescos, colar de diamantes, não sei o que lá, não sei que raio de joia que era, mas eram joias valiosíssimas. E ela chegou à recepção do hotel e perguntou: é seguro eu sair assim? A recepcionista do hotel não entendia o que ela estava falando. Como assim? O quê? Como seguro? Né? Porque tem regiões que não tem, né, essa criminalidade assim, desse jeito. Né? Talvez na época que ela estava relatando o caso, não sei como é hoje o Líbano. Né? Mas na China é a mesma coisa. Na China, criminalidade zero praticamente. Você for como turista, pode ir, deixar a bolsa aberta, coisa que na Europa você não pode de jeito nenhum fazer, botar a carteira no bolso de trás, sabe, ficar pensando essas coisas. Na China você não precisa pensar em nada disso. É confortante, é gostoso viajar em um lugar assim. Eu já moro num lugar super que é tido como super seguro. Eu me sinto bastante seguro aqui, mas aqui tem furto, a gente vê casos de assassinatos também, às vezes roubo. Isso acontece aqui, assim, a gente vê isso. Mas a China não. A China, incrível, incrível. Eu recomendo todo mundo ir visitar. Agora o brasileiro não precisa de visto. Quem puder ir, vai. É um destino que não é caro. Você vai ter que baixar alguns aplicativos, talvez se você se preocupar muito com a sua privacidade online, o que é muito difícil de manter nos dias de hoje, se você queira levar um celular mais velho ou comprar um celular só para levar e fazer isso, ou né, e depois você deleta esse celular ou vende ele depois também, para baixar os aplicativos da China, que tem os aplicativos ocidentais não vão funcionar, o Google, o WhatsApp, a não ser que você tenha o chip, como eu tinha o chip que funcionava, mas ele não pegava muito bem em todos os lugares, não recomendo que funcione nos aplicativos de fora, e também não tem porquê, a não ser que você seja viciado nas redes sociais, você tenha compromissos e queira ficar ligando para as pessoas por WhatsApp. Eu fiz por esse motivo, tá? Porque eu queria ainda ficar em contato com meus pais. Ah, você pode também deixar o seu WhatsApp lá sem problema, né? Não sei que tipo de problemas pode gerar. Não tive problema nenhum, tá? Eu fui com o meu celular mesmo. Mas você vai ter que baixar o aplicativo que eles têm lá, o aplicativo Google Maps deles, eles têm os aplicativos de mensagens deles, eles têm os aplicativos de pagamentos deles, e funciona muito bem, são muito bons todos os aplicativos, tudo com tradução, tem os tradutores. Ah, deu tudo certo, graças a Deus, e recomendo todo mundo viajar para lá, sim. Vão conhecer,
é importante esse tipo. Eu sou formado em turismo, não aprendi nada na faculdade, eu só vinha a estudar de verdade quando eu saí da faculdade, mas eu gosto de viajar, gosto bastante de conhecer novos lugares, novas culturas, ver as diferenças e semelhanças que tem nos países e comer também. Eu sou um glutão e gosto muito de experimentar coisas novas. Não sou exótico, não gosto de coisas exóticas, assim, não comi escorpião, essas coisas não, mas né, não vou comer, eu acho, se Deus quiser. Se Deus me permitir, né, porque a gente vê que essa culinária deles talvez seja do tempos sombrios, né, que eles tinham que comer o que aparecer na frente. Então, não julgo, não julgo. Eu tenho um cachorro que eu amo aqui, mas então morrer, eu comeria o cachorro. Nem para pensar, eu fico triste de pensar nessas coisas, porque é o que muitas pessoas tiveram que enfrentar por causa dos estados, né? Os estados são cruéis, levam as pessoas aos extremos, e é por isso que os chineses têm, existem regiões da China que eles comem cachorro, sim. Eu não visitei, mas ficou, né? São essas alguns hábitos que a China ficou sob domínio comunista do regime, que é a história que a gente sabe, né? O regime comunista por muitos anos, a fome imperava em muitas regiões e eles tinham que comer o que existia, o que aparecia na frente. Eles comem rato, comem cobra, barata, e isso é uma cultura que ficou desse tempo. E é triste ver que isso existiu um dia. É curioso ver hoje em dia, mas eu acredito, eu não vi ninguém comendo. Eu vi os espetinhos lá de escorpião, mas eu não vi ninguém comprando aquilo. Não sei se eles realmente comem aquilo normalmente, se é uma comida do dia a dia em algum lugar da China. Não sei se cachorro também, pelo que eu entendi, eu conheci aqui uma mulher que é indiana e italiana. Né? O pai dela é indiano, a mãe é italiana. E o pai dela morou na China muito tempo, ainda vai muito para a China, ela estava passando com um cachorrinho, ela falou, esse cachorro aqui foi adotado lá da China, numa cidade que eles comem cachorro, e meu pai salvou esse cachorro aqui, e ele estava sendo criado pela família para ser comido. E meu pai foi lá e fez de tudo, pagou uma fortuna lá para ser, porque é uma iguaria para eles também, né? Dá um trabalho cuidar, né? Também e eles comem, eles não têm a cultura é diferente, é outra cultura, né? Na Coreia comem também, em alguns lugares menos comum, eu acho. Mas é triste você pensar na realidade que essas pessoas viveram para chegar nesse ponto. A avó da minha primeira esposa, que fugiu da Hungria, né, depois da invasão comunista, depois de sofrer a invasão nazista, teve a invasão comunista, imagina, foram salvos pelos comunistas. E depois, quando entraram os comunistas, eles tiveram que comer todos os animais do zoológico. É um ponto de desespero que o comunismo leva, né, o estatismo no seu mais alto grau, leva as pessoas, né, e a gente tem que pensar nisso também quando a gente vê alguém almejando esse tipo de regime. É terrível, né, pensar que tem pessoas que defendam isso, apesar deles terem a impressão de que, não, se está o comunismo, você não acabou de ir para a China? Então vai virar China. Ah, por favor, vai para a China. Eu peço aos comunistas também que vão lá para a China, ver a China como é que é, e vejam o capitalismo da China. Tem uma estação de metrô lá que chama sede da segunda fundação em Xangai, sede da segunda fundação do Partido Comunista Chinês, fica no bairro mais chique de Xangai. Em cima dessa estação, prédios com lojas suntuosas,
das marcas, das grifes ocidentais mais luxuosas, Hermes, né, que fala, não me lembro o nome das marcas, Gucci, Prada, todas essas marcas estão lá, marcas de joias, de um luxo sem tamanho, os restaurantes extremamente luxuosos. Por toda a China, o capitalismo impera de uma maneira difícil de se equiparar no mundo. Eu vi um caso, aliás, esse é bem interessante. Eu vi um caso que o rapaz acabou sendo, que o capitalismo foi coibido lá, bem do meu lado ali. Foi o único, foi bom eu ter falado, me alongado, mas que eu lembrei desse exemplo. Que fui ver um show de águas que ia ter ali em certa hora, tinha uma hora certa de ter esse show de águas. Eu cheguei um pouquinho tarde, e aí a minha visão ia ficar ruim, né? E aí apareceu um chinês lá que ele estava alugando banquinhos para as pessoas subirem em cima e terem a vista de cima. E aí conversei com ele, sei lá, $5, $1, não sei. E fiquei com o banquinho ali, subi no banquinho, daqui ninguém me tira. De repente eu vi que a polícia pegou esse cara e, e pegou os banquinhos dele, levou ele lá pro canto e aí depois a polícia voltou e pegou, depois que o show acabou e tal, eu falei, pô, mas e agora o banquinho tá aqui, eu não tenho o que fazer com esse banquinho, também não vou jogar no lixo, não vou deixar aqui que é littering, né, não vou deixar lixo aqui na praça, né. E aí eu olhei em volta, assim, aí a polícia veio e pegou o banquinho e levou também, mas é como o camelô, né? É pela ordem também, né? A gente entende um pouco. Tem, tem, tem uma parte da teoria libertária que as propriedades comunais também devem ser regidas como se fossem propriedades particulares, né? Então, nesse ponto, pode atrapalhar ou sujar ou ser inconveniente para os usuários do local, pode ser é bom que seja combatido. Né? Eu não sei se o menino foi preso, eu acho que não deve ter sido preso, acho que ele só deve ter tomado uma chamada ali. Eu vi ele saindo depois, não sei se era o mesmo, porque é chinês, mas eu acho que eu vi o rapaz saindo depois, mas sem os banquinhos, né? Tomaram os banquinhos dele. Tomara que com o que ele tenha alugado ali, ele tenha conseguido verbo para comprar mais banquinhos e voltar no dia seguinte, né? Desafiando de novo. Mas tem muitos casos desses relatados de pessoas que sofrem esse tipo de perseguição, né, do Estado lá na China, vendedores ambulantes, que não é uma atividade permitida, né? E como também, assim, na maioria dos locais, ou em muitos locais, não deveria ser também, né? Locais que atrapalham a circulação, como são nas calçadas lá da 25 de março, talvez não que atrapalhem os lojistas, né, que estão ali antes, atrapalham a circulação dos clientes para entrar naquelas lojas. Se é esse o caso, também não deve estar lá, né, deve ter um pouco de bom senso no uso das áreas comuns. Mas eu não, assim, é muito difícil. Quando a propriedade é pública, qualquer decisão que se tome será arbitrária, né? Porque o dono é difuso, né? No caso do Estado, mas é, então é complicado. A gente tem muitos artigos que abordam isso. Um dos artigos desse é o Dilema das Passeatas de Rothbard. Não sei se é esse o nome, eu acho que é eu que batizei assim, né? Que ele fala das passeatas de sit-downs, né, que são as pessoas que sentam na rua, impedem o trânsito e assim dizem estar protestando e ele é contra isso. Né? Ele fala que não, mas é interessante ler porque é um debate bacana de ser tido, né? Essa perseguição que revolta muitos e obviamente tem que ser revoltante se o uso da violência for enorme ou se for
descabido, né? Uma pessoa não está atrapalhando ninguém, não tem nada ali que possa alegar que se a propriedade fosse privada, o uso seria daquela maneira, né? Mesmo que propriedade privada coletiva, né, de muitas pessoas, que o uso fosse daquele jeito. Não tem nenhum problema você fazer um negócio com uma pessoa na mesa do restaurante do seu clube, né? Você vai lá e você fecha um negócio naquela mesa, não tem nenhum problema. Então também não deveria ter um problema de você ir numa praça e negociar alguma coisa que você tem com você ali, um telefone, ou você pode estar vendendo cartão de visita, e você vende o cartão para a pessoa, vende algum objeto para a pessoa que você tem. Isso não pode ser combatido com a violência também, né? Assim, a não ser que aí sim esteja atrapalhando, a pessoa se recusa a sair, aí não tem jeito, né? Mas é um debate interessante de ser tido sem paixão, né? Porque quando a gente vê as cenas que a gente vê da polícia brasileira descendo o cacete em trabalhador porque estava vendendo coisa, não é porque eles estão se recusando a sair que está acontecendo, porque quando chega o Rapa, todo mundo sai correndo, né? Quando chega o Rapa, todo mundo corre. Então, tem que ver, o uso também da violência tem que ser proporcional e muito bem medido antes, né? E pesado antes de ser tomado. Teria várias coisas para comentar, mas você é o convidado, então eu vou só me abster e não fazer muito assuntos satélites. Mas eu lembrei de uma guria aqui, eu achei tão bonitinha ela, só vou fazer esse comentário. Eu falei, essa é curitibana mesmo, curitibana raiz, que é difícil encontrar hoje em dia. Ela estava toda bonitinha, ela devia ter uns 19 anos, no sinaleiro aqui na esquina da minha casa, na outra esquina, toda arrumadinha, bem cedo da manhã, assim com uma caixa assim, uns pãezinhos caseiros, todos embrulhadinhos em paninho de prato, super bonitinho, paninho pintado à mão, sabe assim, uma coisa limpa, bonitinha, uma coisa bem. E aí ela pegava assim os pãezinhos, fechava o sinal, aí os motoristas tava meio quente, né? O vidro aberto, ela, bom dia, por gentileza, o senhor quer um pãozinho? Bom dia, por gentileza, a senhora quer um pãozinho? Eu pensei, nossa, que bonitinha ela, que educada. Até, se eu comesse farinha branca, eu até, tipo, comprava, porque ela tava tão querida ali, né? Ralando ali, bem cedinho. Aí eu, como sou libertária e leio os artigos, pensei assim, puxa, que dó, né? Se alguém, ela não tá incomodando ninguém, ela tá com produtos assim visivelmente bons, né? Bonitinho, organizadinho, tal. Muito diferente de um vendedor de morangos aqui que chegou na outra esquina, o cara ficava usando droga, cantando a mulherada depois. Isso aí já tá incomodando, né? Isso aí já tá inconveniente, ele não tá fazendo o comércio dele de maneira boa. E eu falo sobre isso com a minha mãe, né? Eu discuto libertarianismo com a minha mãe, né? Eu falo, olha, mãe, que bonitinha a pessoa ali vendendo, qual que é o problema? O que que ela tá fazendo de errado? Nada, não tá incomodando ninguém. Mas a polícia vem e tira, né? Eu não sei se tiraria a menininha porque ela era tão bonitinha. Eu acho que, eu acho que o policial não ia tirar ela, não. É, Mas porque ela era muito simpática, não tinha como tirar a guria de lá. Não tinha, sinceramente. Muito uma bonitinha coisa ela. que. Só mais um comentário sobre isso, porque. Sim. Então, eu vi na China isso, eu vi outros vendedores ambulantes. Esse foi um que foi combatido, mas eu vi outros. Eu comprei lixia de um vendedor ambulante lá. Tinha outros vendedores ambulantes que eu comprei um pãozinho de uma outra vendedora ambulante, uma comidinha lá, regional. Mas isso eu vi lá. Aqui no Canadá, eu nunca vi um vendedor ambulante. Então aqui é muito mais combatido do que lá. Então, nos Estados Unidos, eu não lembro de ter visto nenhum vendedor ambulante, nem na praia. Na praia não tem nada. Nunca tem. Nunca vi um vendedor ambulante na praia. Nem aqui no Canadá, nem nos Estados Unidos. Nem no centro da cidade, nem em lugar nenhum. Então, eu acho que a coerção nesse quesito é maior
Aqui também no Ocidente, né, nessa área mais evoluída do Ocidente. Na Itália, eu lembro de ver o Rapa correndo atrás dos, dos imigrantes lá que vendiam CDs falsificados na época, CDs piratas na época. Eu morei na Itália, né, quando eu tô velho. Então, não dá para medir a China por causa de falar, olha aí, tá vendo? Falei, a China não tem liberdade econômica, porque o cara aprendeu. Realmente, não é o libertarianismo, né? Não é o capistão, mas eu acredito que a China esteja, pelo menos no quesito econômico, mais perto do ancapistão do que os Estados Unidos, ou o Canadá, e obviamente o Brasil, né? Olha que eu tô começando a achar que você é garoto propaganda do partido, hein? Tô brincando. Tô Bom, brincando, né? aqui, Tô ó, brincando. na descrição do vídeo tem a minha carteira Lightning do Bitcoin. Pode mandar aí. Se quiser me dar, estou precisando aí, pode mandar bastante dinheiro, Xi Jinping, tá? Não tô, mas se não mandar também vou continuar falando porque é a verdade, é o que eu experimentei, é o que eu vi e é o que eu acho. Eu tô fazendo uma brincadeirinha só para descontrair, tá bom? Tem bastante pergunta e nós estamos com uma audiência boa, estamos com 950 pessoas nos assistindo nesse momento. Então, continuem, porque a ideia era fazer, né, a live, uma liveona, né? Uma balada libertária. Tá tudo bem, Roberto? Você tá tranquilo? Podemos continuar a entrevista? Como é que tá assim? Tá, não, tá tudo ótimo. A gente pode ir mais umas duas perguntas, aí talvez faça uma pausa para Tá, entendi. os. Tá, entendi. Uhum. Bom, a primeira parte da entrevista foi, muito obrigada até aqui, de verdade, assim, tá sensacional, eu tô adorando e acho que o público também. O Caio, do Libertário 013, ele tá participando bastante, ele deu uma entrevista para o Liberin, ficou bem legal a entrevista, se você puder assistir, né, posteriormente, eu não sei se você assistiu, mas ele tá participando, passou a Júlia Bellic aqui, da banda Desacorde, Um e beijo aí para a também, Júlia. eu A não sei Júlia eu se ela tá aqui conheci. ainda. Mas ela vai ver depois, então, esse pedaço. Eu conheci ela pessoalmente, tocamos bateria junto, até. Beijão. Ela é uma querida, ela vai dar entrevista para o Liberin também. A gente quase se conheceu pessoalmente, mas não deu por esses dias. Então tá bem legal, assim. Desculpa quem eu não citei, tá? Mas a pergunta de vocês será respondida. Aguardem. Vamos para a parte 2, então, que eu nominei de trajetória intelectual, Instituto Mises barra Rothbard, leituras comentadas, né? Eu gostaria de saber as suas principais referências intelectuais, libertárias, ou não libertárias também, enfim. Sim, óbvio. Obrigado aí pela pergunta. Bom, obviamente, Murray Rothbard, né? É uma referência gigantesca, né? No meu pensamento e no pensamento de todos os libertários. Se não for, eu acho que é a maior de todas, né? O professor Hans Hermann Hoppe, sem dúvida. Eu gosto, assim, é o seguinte, quem veio primeiro é difícil ser o ideal, né? Ser o que tão evoluído quanto os que estão aqui hoje. Cada um vai subindo no ombro do outro e melhorando e dando uma visão melhor para a gente, né? Então, obviamente que Bastiat, Mises são gigantes, né? Henry Hazlitt são assim influências enormes, né? E muitos outros também, né? Que não estou citando agora, mas eles não são tão bons quanto seria o professor Hans Hermann Hoppe. A minha maior influência hoje é o professor Hans Hermann Hoppe. Mas ele não é a única também, né? De, os que vieram anteriormente, sim,
são excelentes, leiam todos eles. Tem artigos atemporais, que não mudam uma vírgula por Hoppe e Rothbard terem melhorado alguns dos seus pensamentos. Mises é essencial e deve ser lido e entendido por todos que se interessam pelo libertarianismo. Rothbard, o mesmo. Rothbard tem pouquíssimos, mas tem pontos de divergência com o nosso entendimento do libertarianismo de hoje. Então, por isso, o Hoppe veio consertar alguns, o Kinsella consertou alguns outros pontos, deu uma visão melhor para alguns outros pontos, e outros autores modernos, como o meu irmão Fernando, tem uma influência enorme também no meu entendimento de vários temas libertários, porque é muito importante esses artigos que a gente tem e a continuidade do trabalho, porque eles vão usando os acontecimentos modernos para explicar as teorias, adaptadas à teoria autolibertária. Então, sob essa luz, como o meu programa também, você vê que eu estou lendo os artigos antigos e comentando os dias de hoje, né? Então, sempre aplicando tudo que foi escrito. O primeiro episódio, que é o de pior qualidade técnica, é um episódio que eu li sobre um artigo de Mises que ele escreveu em 1920, parecia que ele estava escrevendo hoje, para a gente agora, assim. E era para pandemia, né? Nossa, ele escreveu para a Covid, e não foi. Então, é importante ler a fonte, o básico, né? Como isso chegou até aqui, mas se você tiver com pressa, leia os autores mais modernos. Depois vai buscar os mais para trás. Mas vai para trás, leia Mises. Mises é uma grande influência, assim. Mises, até Hayek tem alguma influência, apesar de não ser no meu libertarianismo tanto, né? Alguns insights são importantes. Inclusive o livro novo, porque tem o Mises Institute, eles, a cada não sei quantos meses, mas a cada tanto eles estão dando livros de graça, e na última toada foi o What Has Government Done to Our Money, o que o governo fez com o nosso dinheiro. Peguei mais de 200 livros lá, e eu coloco nas casinhas de livro aqui, né, que tem umas casinhas, as bibliotecas, umas casinhas mesmo, né, uma casinha pequenininha assim, um armarinho que tem no bairro aqui, tem 2 perto de casa, e eu sempre vou lá e deixo o que o governo fez com o nosso dinheiro, um desses fazendo o meu trabalho de formiguinha para divulgar as ideias. E agora o livro que eles lançaram é um do Hayek, que tem a coleção de vários artigos que eles acharam importantíssimo divulgar, mesmo o Hayek não sendo um exemplo ou assim, alguém a ser lido para quem quer entender o libertarianismo em si, né? Apesar dos insights dele valerem, e eu acho que os insights, apesar de eu não ter lido ainda esse livrinho, eu vou pegar ainda o livrinho, a próxima vez que eu for atravessar a fronteira, eu peço para entregarem lá, porque aqui eles cobram um frete, para os Estados Unidos eles entregam de graça. Então, vou pedir para entregar na fronteira, fica a 30 quilômetros de casa, vou lá, passo a imigração, eu não gosto de passar a imigração, por isso que eu fico evitando de ir. Então, eu vou lá, pego os livrinhos e volto e distribuo. E vou ler e depois conto para vocês se o livrinho é bom ou não. Deve ser muito bom. Eu ouvi o podcast do Mises que fizeram, eu acho que foi eu acho, não lembro quem que participou, é o Bob Murphy e o Peter Klein, eu acho, os dois, conversando sobre essa divulgação deles, que estão dando 100 mil livros de graça, né? Infelizmente, entregues com frete grátis só para o Brasil, e se o frete para o Canadá é proibitivo, para o Brasil deve ser também, então nem se animem tanto aí no Brasil. Mas o Hayek também tem uma influência, até o Milton Friedman tem alguma influência na minha formação como libertário,
O David Friedman tem também influência, foi importante para entender a aplicação de algumas ideias libertárias, como seria mais na prática, assim, o livro Machinery of Freedom dele, Engrenagens da Liberdade, acho que foi a tradução. É interessante de ser lido, sim. Ayn Rand é interessante de ser lida, apesar de o objetivismo ser uma ideologia espúria, e os objetivistas ainda serem piores. E, recentemente, eu ter tido um insight que me fez mudar totalmente a minha visão do livro A Revolta de Atlas. Eu ainda acho que é uma leitura interessante, importante de ser feita, porque ela ajuda, dependendo da interpretação que você der, ela pode te ajudar a ser mais libertário. Então é interessante, sim, ler Ayn Rand. Mas eu acho que seria o Cristiano, obviamente, né? Mais parte dos debates, né? Ali quando a minha formação estava acontecendo, todo mundo que participou dos debates da época do Orkut me ajudou muito. Todo mundo, quem estava errado, quem estava certo, quem estava mais certo que eu, quem estava mais errado que eu. Todo mundo ajudou bastante. Quem só entrou para avacalhar também. Não, esses não ajudaram. Mas todo mundo ajudou bastante. O Paulo Cogos, ele apesar das suas falhas técnicas com o libertarianismo, ele ajuda também as pessoas a entenderem o libertarianismo e o anarcocapitalismo, e até o 38. 38, para quem quiser entender de Bitcoin, excelente fonte. Tem muitas discordâncias com o 38 em várias questões. Esses dias mesmo estava quebrando pau aí, porque ele acha que ele é melhor que Jesus, pode tacar pedra na adúltera, ou que ele não tem pecados, né? Ele pode. Não que ele queira tacar pedra em alguém, mas ele estava falando que não, tem que aplicar a lei. Bom, quem vai. É uma discussão longa que a gente estava tendo no privado ali. Mas eu tenho várias discordâncias com o 38, mas ele é uma boa influência e também me ajudou a enxergar algumas coisas que eu não enxergava tão bem. Eu gosto um pouco do Red Pill, mas eu não sou. Não, uma bobagem ficar perdendo tempo discutindo algumas questões, outras nem tanto. Então, acho que não seriam as minhas influências. O Stefano Molyneux, não posso esquecer, grandíssima influência. Não tenho filhos, mas se eu tivesse filhos, eu acredito que eu usaria os princípios dele para educar meus filhos, para jamais ser agressivo com os meus filhos, que eu acho que é vital para a mudança da sociedade e para atingir uma sociedade mais justa, ética, moral e libertária. Vital, essencial. Molino, estou com você nessa daí. Aí tem umas influências que são, obviamente, Ron Paul, Lew Rockwell é um exemplo, não só pelos seus textos, pelas conquistas, né, pelas coisas que ele construiu nessa vida. O Lew Rockwell é um herói. Assim, é um modelo, um exemplo. Gosto muito do Lew Rockwell. Para mim, ele é um benchmark, ele é o que assim, eu gostaria de ser, sabe? E eu não sou, porque eu imagina, não sou tão erudito quanto ele, não sei escrever tão bem quanto ele, não tenho as ligações que ele tem e essa vivência com as pessoas do movimento que ele teve e tem, e também não consegui construir nada parecido com o que ele fez. Quem dera tivesse conseguido, mas ainda tô jovem ainda.
Vamos ver. Mas ele é, sem dúvida, um herói. Em termos assim da atualidade, né, de como ver a atualidade, pessoas que me influenciam na percepção do cotidiano são o Jeff Barrick, que é o Dólar Vigilante, que pô, é sensacional, sensacional. O cara, os programas dele devem ser vistos por todos os libertários. Vocês podem, algumas coisas que ele fala, eu dou risada, eu acho. Eu não estou com ele, mas acho que 90%, 95% das coisas dele tá no alvo. Ele comenta o dia a dia. Um programa divertido de ser assistido. Ele coloca, se você não faz scrolling das suas redes sociais, assista entende inglês, obviamente, né? Assista os programas dele. É muito interessante para ver as atualidades. Se você tem também o Gerald Celente, que eu gosto bastante dele, que ele traz figuras como Douglas McGregor, o juiz napolitano, e outros que são excelentes comentaristas. Obviamente, o Dave Smith é o libertário mais eloquente e mais famoso da atualidade no mundo, disparado, e o mais influente de todos, talvez da história, né? Porque o público que ele atinge é gigantesco e onde ele aparece, ele coloca argumentos libertários irrefutáveis de uma maneira, de uma sagacidade jamais vistos. Os programas dele faz questão de ouvir todos. Tem algumas discordâncias dele. Ele não é um intelectual completo. Ele não fecha todas as. Eu acredito que ele não concatena todas as ideias perfeitamente para fechar no libertarianismo. Mas quem sou eu, né? Ele fala. Ele apresenta vários programas por semana. Ele participa de vários debates e quando você menos vê ele está num canal, está no outro, está no Tucker Carlson, depois ele está no Joe Rogan, depois está na Candace. Tem que tirar o chapéu porque ele faz e levando o nome e as ideias libertárias para frente. O Dave Smith, sem dúvida nenhuma, deve ser ouvido por todos os libertários que se prezam. Eu acho que eu citei os mais importantes que eu escuto sempre, que ajudam a moldar a minha visão de sociedade. Com certeza estou esquecendo alguém, porque eu escuto muito. O Scott Horton, sem dúvida. Puta. Scott Horton, o pessoal do Libertarian Institute, do antiwar.com. Quem não vê está perdendo, não sabe nada de política externa, de conflitos. Se você não conhece o Scott Horton, você não é um zero à esquerda de política internacional. E depois que você conhecer, você vai se sentir mais zero à esquerda ainda. Porque o sujeito é uma enciclopédia. É impressionante o cérebro desse homem e o que ele coloca. O Keith Knight, também, que é do Instituto, do Libertarian Institute, é muito bom, jovem, que tá, ele não tem tantos programas assim, mas toda vez que ele aparece eu faço questão de assistir. É muito bom. Então, a gente está bem servido em termos de conteúdo no cenário internacional, né, nos Estados Unidos. Tem muita gente boa, muita gente que produz conteúdo de altíssima qualidade, com complexo ou não, ou de entretenimento libertário, que é muito bom. O Brasil, infelizmente, quem produz conteúdo e é famoso no meio libertário é muito fraquinho. Apesar do qual ser bom, os outros famosos são muito ruins. A gente tem pessoas muito boas que não têm tanto alcance, né, como o professor Marco Batalha, que me ajudou também a ver e a produzir, a pensar em alguns argumentos extras para as coisas que a gente já sabia ali sobre
ambientalismo, ou um outro vídeo que ele faz. Vocês vão ver no Leituras Comentadas, tem um vídeo que eu comento sobre educação também, os pontos de vista bastante pertinentes e sagazes. Gosto muito do professor Marco Batalha também, e recomendo a todos, inclusive a você, se você não entrevistou, para você entrevistá-lo. Ele é muito bom, o professor Marco Batalha. Tem bastante gente aí que é pequena, né? Mas teve na época da pandemia, tinha um Captor que estava produzindo uns conteúdos muito interessantes também, me ajudaram a ver alguns números, algumas verdades da pandemia, que às vezes é difícil a gente filtrar com tantos dados que apareciam, né? Ele me ajudou a enxergar também. E, puxa vida, acho que eu citei todo mundo. Quando você falou do Mises, o artigo que o Roberto se referiu no começo, quando eu pedi as referências intelectuais, é a Seguridade Social Compulsória. Foi esse o artigo, que é o episódio 1. E aí nossa, anotei muito, é muito interessante o programa Leituras Comentadas, sério. Você também é um intelectual, porque no Leituras Comentadas não estou adulando, não é nada disso, mas é verdade. Você tem muitos insights e é muito, eu tô para falar isso já tem um tempo, essa tua trajetória que começou no Orkut, o debate que você comentou que teve muito com o Cristiano, daí com o Fernando, foi te afiando, daí essa linguagem acessível, realmente você conseguiu entregar isso no Leituras Comentadas, porque é um programa que, para quem está disposto a escutar, até tinha a Voz do Brasil, que eu adorava escutar quando eu era bem pequenininha, você está dirigindo, você põe ali o Leituras Comentadas, o episódio, está preso no trânsito, é perfeitamente assim, você entende, o Roberto, ele lê o artigo, ele faz paralelos, ele traz referências libertárias, é leve, é uma coisa light, tem tem uma característica da tua personalidade, dos teus assuntos, que você insere de uma maneira bem contextualizada. Então, você fez muito bem esse trabalho no Leituras Comentadas. Parabéns. Obrigado. E o artigo do professor Marco Batalha, eu coloquei ele esses dias no X do Liberin, ele é o que a educação está fazendo exatamente o que ela tem que fazer. Ela é muito boa, né? Eu não sei se acho que foi esse artigo que você mencionou. Eu acho Eu que ele não. chama a educação estatal funciona perfeitamente, ou algo assim, né? Mas Acho que esse é o ele não nome. tá na lista do Leituras Comentadas, né? Tá, ele foi um episódio, não sei qual número, mas foi um episódio, sim. Eu tô com todos aqui impressos para ter um guia, sabe? Eu já convidei o professor Marco Batalha, mas ele falou que agora o negócio dele é Bitcoin, que ele não quer dar Mano, entrevista. entrevista no seu. Tá. Tudo bem. Isso É, acontece. A gente tem muitas pessoas que passaram pelo libertarianismo, né? Que, que por mil motivos hoje já não fazem mais parte do movimento, não estão dispostos a falar sobre esse assunto. Eu acredito que o professor Marco Batalha jamais vai virar casaca, né? Espero que nunca faça. Mas realmente o assunto pode acabar sendo inconveniente, dependendo da situação atual da pessoa, profissional, pessoal. Pode ser que ela não queira se expor falando desses assuntos. Tem alguns autores de artigos nosso que são até hoje pessoas que são amigos nossos, né, que não tem nenhum tipo de interesse em voltar a escrever ou falar sobre esses assuntos, por conta da profissional deles, estão no estágio de sucesso profissional e que qualquer tipo de posicionamento tido como mais radical pelo mercado pode fazer eles perderem o prestígio, né? Então, de se entender. O professor Michael, não sei se é esse o caso, acho que ele está mais aqui, ele não quer se expor, ele
não sei, quer Bitcoin, eu também quero. Não, ele acompanha, eu faço a propaganda, eu divulguei, eu pedi autorização, se eu podia divulgar, né? Ele foi receptivo, ele curtiu, sabe que você está me dando entrevista, mas para esse momento ele não quis. Mas o convite foi feito e o convite ainda está de pé. Então, a hora que o professor quiser, vai ser um prazer. E um desafio também. Tanto quanto a Operação Muralha da China, que foi o apelido que eu dei para a entrevista para o Roberto, porque, como vocês podem ver, é muito assunto e o Leituras Comentadas é intenso, sabe? É bastante conteúdo mesmo e uma carga horária que eu já posso pegar um diplominha aí, hein? Não, tá. Eu vou te mandar depois. O programa que eu li, o artigo A Educação Estatal Funciona Perfeitamente, é o de número 40. Talvez por isso você falou que já viu os 38, sei lá. Então você está quase chegando lá. E aí eu li esse, é bastante interessante, é um artigo muito bem escrito, e foi bem bom de ler esse artigo aí. Eu li ele, mas eu não escutei o programa, né? Só para não perder o fio da meada, antes da gente fazer a pausa, posso fazer mais uma pergunta em relação aos intelectuais que você citou? Claro. Obrigada. Alguns, o Fernando Quioca, que é o seu irmão, né? Ele concedeu uma entrevista ao Liberinho, ele citou, tem o dossiê da entrevista com o Fernando, que eu pincei cada referência que ele disse. Vamos ver se eu vou ter fôlego, mas acho que eu vou fazer isso com você também, viu, Roberto? Dessas suas referências intelectuais, tudo por escrito, para deixar ali destrinchado mesmo, para quem tiver vontade de estudar. O dossiê vai acontecer, esse aqui já é uma parte do dossiê Roberto Quioca, porque eu quero fazer um papel de facilitadora para as pessoas nessa, né, intermediar mesmo, né, o teu material até o público. Então, abram o arquivo, vejam, tem todos os links aqui de todos os artigos dos 50, tá tudo arrumadinho, tá tudo formatadinho. E eu vou entregar isso para vocês. Não posso prometer datas, mas o quanto antes, tá bom? Eu queria saber o que você pensou, qual foi o seu insight sobre o livro A Revolta de Atlas? Não foi meu o insight, né? Primeiro, obrigado aí pelas palavras sobre o programa novamente. Não, não foi meu insight, foi uma pessoa que eu conheci aqui no evento. Ele é autor de um artigo contra os objetivistas também, né? Porque a gente tem artigos contra o Fernando e outros contra os objetivistas, que são realmente pessoas deploráveis, que defendem o assassinato em massa de inocentes, né? Dependendo do objetivo. E que defendam a bomba atômica, né? E agora também te vê eles defendendo coisas como genocídios. Mas o insight que houve, ele falou que é você já leu o livro? Eu não li, mas eu estou fazendo essa pergunta para a Tá. audiência, mas eu É. lerei, eu lerei. O insight dele é que aquilo lá era uma propaganda sionista, que a Ayn Rand era sionista e que ela estava fazendo, e ela escreveu esse livro com uma propaganda para Israel. Eu vi eu consegui ver algumas coisas que levassem a crer nisso, sim, mas falta o essencial, eu acho, naquele. Que era uma propaganda para convencer as pessoas a irem para Israel, entendeu? A migrarem para Israel. Isso os sionistas precisavam fazer mais ou menos naquela época que, que ela escreveu o livro. Entendeu? Era importante para os sionistas que as pessoas quisessem migrar para lá. Então eles precisavam de propaganda e fizeram muitas, não foi só, a Irene não era a única, se é que foi isso mesmo, né? Porque a gente está conjecturando, né? E eu consegui ver
as similaridades ali com o projeto de ocupação da Palestina, né, que é o sionismo. Eu consegui ver bastante similaridades ali. Obviamente que ela não está falando sobre o prisma, ela não explica a história como ela estava acontecendo, né, porque na história dela, o Vale de Gaut, que é para onde John Galt convida as pessoas, que só que na verdade era Vale de Mulligan, né? Não de Gaut, mas todo mundo chama de Vale de Gaut. Não tinha dono, né? A área que eles ou era do Midas Mulligan, que era o magnata. E ele que botou o John Galt para convidar as pessoas para irem para lá. Então ele fez esse paralelo para mim, ele explicou porque tintim por tintim, eu não vou me lembrar, né? Porque eu também não sei, não me lembro agora exatamente toda a história, mas é isso. O Vale de Gaut seria Israel e, e seria uma propaganda para mandar para os judeus migrarem para Israel, saírem de onde eles estavam para irem para Israel. É mais ou menos isso. Aí me fez repensar um pouco sobre. Mas foi da interpretação, porque eu, até então, para mim, esse livro era outra coisa. Era, era uma ode à secessão, à fuga dos. Você não está sendo bem tratado, vai embora e procura o seu lugar, né? Vá onde você é bem tratado. Eu entendi isso, mas os escolhidos, essa parte assim já mostra um pouco que é mais ou menos isso mesmo. Mas pode estar errado também, pode ser uma puta de uma viagem, mas eu não acho que invalide a importância de se ler esse livro, porque dependendo da interpretação, sim, pode te dar uma outra visão, principalmente nos casos, porque é um livro comprido e tem algumas passagens que são muito boas, outras que não são tanto. A passagem da fábrica de motores, depois o discurso de Gauss, tudo isso é muito interessante, pode dar uma acendida, uma florada na paixão pelo libertarianismo. Pode acontecer, sim, aconteceu comigo por muitos anos. Agora que eu dei uma olhada para trás e falei, puxa, foi sentido o que ele falou, mas também pode não ser, né? Pode ser que seja só viagem, porque realmente a coisa degringolou agora e as pessoas estão notando muitas coisas que realmente no passado ligam com documentos oficiais, né? Ligam o Estado de Israel a coisas tenebrosas, né? Como o assassinato do JFK, né? E isso as pessoas estão querendo enxergar, estão querendo revisar toda a história e também é capaz de não ser nada disso também, mas fez sentido quando ele explicou para mim. Obrigada pela resposta. Vamos fazer a nossa pausa agora, então, que você pediu já faz um bom tempinho? Bora lá! A Odin Ancap está aqui. Eu tinha esquecido o seu nome, Odin, mas agora eu lembrei, tá? A gente vai fazer uma pausa bem rapidinha, mas assim, 5 minutinhos já estamos de volta. Por No favor, máximo. peço para que vocês fiquem aqui, tá bom? A gente já vem, a nossa audiência atingiu como fala? O ápice agora, né? Até então, Pico de audiência. o pico. Eu ia usar uma palavra mais difícil, falei, vamos. Fiquem, por favor, que a gente já tá voltando, tá bom? É rapidinho. Fiquem aí, vão também vocês pegar suas bebidinhas. Então, vamos voltar, tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Está aumentando nossa audiência. Eu queria saber com você, Roberto, como que foi conversar com o Ron Paul? E se além dele você conheceu outras figuras libertárias, você mencionou isso já durante a nossa entrevista, mas especialmente com ele você mencionou um pouquinho também, mas
Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar desse encontro? Que você disse que durou muito tempo essa conversa, né? Não, o grupo até que foi pelo que eu queria, né? Foi bastante breve, né? A conversa com ele. Eu tive com ele algumas vezes, quando ele foi ao Brasil, né? A gente teve junto no evento, teve junto no, levei ele lá no Danilo Gentili, a gente, acho que foi isso, né? No evento do Danilo Gentili e acho que um jantar, eu não me lembro exatamente. Mas foi muito bom ter conversado com ele, a gente, obviamente, não entrou, não foi uma troca de debate libertário, assim, eu contei para ele o que eu estava passando na época, foi, assim, uma conversa pessoal que eu tive com ele, né? Ele me contou também da filha dele, que ele perdeu uma filha para uma doença, para um câncer, né? E na época minha primeira esposa também estava com câncer. E trocamos essas figurinhas ali. Ah, foi uma conversa de homens que, sabe, estão preocupados com as suas famílias. Ele é um ser humano fantástico, pessoalmente. Infelizmente, foi muito breve mesmo, né? Imagina, pouquíssimas horas que a gente passou junto e conversando, então foi menos ainda. Mas ele sempre deu palavras de otimismo, esperança e se mostrou preocupado, interessado. Foi muito bom conversar com ele e ver que ele é um ser humano também muito decente, como parece ser, né?